Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo, Caderno 16, Retificações, Restaurações e Suprimentos. Bom, para quem se prepara de verdade, o Registro Civil das Pessoas Naturais, o nosso famoso RCPN, costuma dar uma certa dor de cabeça, né? A gente escuta registro civil e já pensa logo em burocracia, em papelada infinita, balcão. Com certeza. A primeira coisa que vem à mente é uma pilha de papéis carimbados, né? Pois é, e a missão da nossa análise profunda de hoje é justamente desmistificar esse monstro. Porque assim, o registro civil, ele não é só uma burocracia estatal. Longe disso, ele é o verdadeiro código-fonte da cidadania. É a existência legal da pessoa no mundo. Nossa, exato. Sem essa exatidão documental, a pessoa simplesmente se torna invisível para o Estado. Ela não vota, não herda, não recebe benefício nenhum, sabe? Isso, e lendo o material maravilhoso do professor Lessa, me veio uma analogia, uma metáfora bem interessante. O registro civil é tipo a página da Wikipédia da nossa vida jurídica. E a regra geral de ouro é que essa página nasce totalmente bloqueada para edições. Sim, famoso dogma da imutabilidade. Isso, o dogma da imutabilidade. Não dá para simplesmente acordar um dia e falar, enjoei do meu nome, vou lá mudar. Só que a genialidade da visão do professor Lessa é mostrar que essa imutabilidade, ela não é e nem pode ser uma coisa absoluta, né? Perfeito. Ela é relativa e precisa ser relativa. Certo. Porque, se a verdade real ou a dignidade de um ser humano exigirem, a lei tem que dar um jeito. E aí o direito criou o que eu gosto de chamar de editores autorizados para fazer pequenas cirurgias nessa página da Wikipédia. Eu adorei essa expressão cirurgias, porque são literalmente 3 procedimentos cirúrgicos principais que a gente vai destrinchar hoje para salvar a identidade de alguém. A retificação, a restauração e o suprimento. Então, vamos começar por partes. A retificação. Basicamente, retificar é consertar um erro que já está ali impresso no papel, certo? Isso mesmo, é a correção do erro. E o material aponta uma bifurcação essencial que divide águas na lei. A via administrativa, que é o artigo 110, e a via judicial, que é o artigo 109. Tá, mas aí entra a minha dúvida de quem está na prática. Digamos que tem um erro super evidente lá. O cartório trocou uma letra do meu sobrenome ou botou a cidade vizinha como município de nascimento. Antigamente, eu teria que contratar advogado, chamar o Ministério Público só para arrumar, a letra Z no meu nome. Então, sim, antigamente era esse sufoco e o sistema do judiciário ficava completamente entupido com essas besteiras, sabe? Mas ocorreu um fenômeno importantíssimo chamado desjudicialização. Para desafogar o sistema. Exato. O artigo 110 veio e mudou o jogo. Se for um erro evidente, tipo esse erro de digitação absurdo que você falou, ou uma divergência entre a certidão e aquele papel amarelo do hospital, a DNV, isso é resolvido direto no balcão do cartório. Lá na mesa do oficial mesmo. Lá na mesa. O oficial resolve de ofício ou a pedido da pessoa. E olha a virada de chave. Não tem atuação do Ministério Público para isso. Caramba, bypass total no promotor. Bypass total. É a confiança na fé pública do oficial. E o melhor de tudo, que o caderno faz questão de frisar, se ficar provado que o erro foi do próprio cartório na hora de digitar... Tem que pagar a taxa nova? Não, a retificação é 100% gratuita para o cidadão. Nossa, muito justo. Não faz sentido a pessoa pagar por um erro do Estado, né? Mas, e quando a coisa aperta? Por exemplo, o cara quer mudar quem é o pai na certidão ou tem uma briga complexa sobre a filiação ali. Aí o balcão não dá conta, né? Aí a história muda de figura. O balcão do cartório perde totalmente a competência. Quando a cirurgia afeta o estado da pessoa de forma profunda, entra o artigo 109. A retificação judicial. Que é o caminho mais pesado. Muito mais pesado. Tem que ter advogado, tem que ter juiz. E aqui o Ministério Público é obrigatório. A lei exige a manifestação do promotor em 5 dias sob pena de nulidade do processo inteiro. Entendi. Erro bobo no balcão, erro complexo na mesa do juiz. Separação nítida. Agora vamos para o segundo conceito, que é a restauração.
Eu fiquei imaginando um cenário de filme aqui. E se o cartório, no meio do nada, sofre uma enchente ou pega fogo e o livro é totalmente destruído? A pessoa deixa de existir? É o pesadelo de qualquer registrador, né? O objetivo da restauração é justamente recompor a existência desse suporte físico ou eletrônico que virou cinza ou água. E a regra atual traz uma facilidade absurda. Sério? Qual facilidade? Com o Código Nacional de Normas da Corregedoria, o famoso CNN, a pessoa pode pedir a restauração administrativa no cartório do domicílio atual dela. Espera, então se o livro original pegou fogo lá no Amazonas, mas hoje a pessoa mora em Curitiba, ela resolve isso em Curitiba? Resolve em Curitiba. Ela não precisa pegar um avião para o Amazonas. Ela vai no balcão do cartório perto da casa dela, apresenta os documentos, tipo uma certidão original, antiga que estava guardada intacta, e o oficial de Curitiba faz o procedimento. Nossa, isso é cidadania na veia, né? Facilitou demais. E o terceiro mecanismo é o suprimento, que o professor chama de cura da omissão. Isso. A gente tem o suprimento parcial e o total. O parcial é quando o escrevente simplesmente esqueceu um detalhezinho secundário. Tipo, pulou o campo do nome da avó paterna. A criança existe no livro, mas falta esse dado. Faltou uma informação específica, mas e o total? O suprimento total é mais radical. É quando o oficial foi na maternidade, entregou a certidão para a família, mas, sei lá, botou o rascunho no bolso e esqueceu de passar para o livro oficial do cartório. Meu Deus! Então a pessoa tem a certidão em casa, tem a folha lá com ela, mas se o Estado for buscar no livro matriz, ela nem nasceu. Exatamente. Historicamente, isso acontecia demais. E o suprimento total serve para pegar aquela certidão antiga e finalmente jogar ela para o livro oficial, curando essa omissão que ficou pendente às vezes por 30, 40 anos. Loucura pensar nisso. Agora, antes da gente pular para a jurisprudência, tira uma dúvida rápida sobre cancelamento. Se a justiça manda cancelar um registro por fraude, o cartório passa corretivo na página? Rasga a folha do livro? De jeito nenhum. Isso é um mito enorme. O livro físico é sagrado e perpétuo. Você jamais arranca uma página. Então como é que faz para cancelar? O oficial faz uma averbação na margem do livro. É uma anotação lá no cantinho dizendo assim, olha, por ordem judicial tal, os efeitos jurídicos desse ato estão extintos. Ah, entendi. Então a sujeira da fraude fica lá exposta, mas morta juridicamente. Exatamente. Fica lá para provar a história, para permitir uma auditoria no futuro. Transparência total. Fascinante. Bom, entender essa teoria toda é ótimo, mas a galera que estuda pro ENAC precisa saber como isso cai na vida real e principalmente nas provas, né? E o material do professor Lessa traz aquele fichamento estratégico. Esse bloco é o coração do caderno. É ouro puro para memorização, não dá para ir para a prova sem isso na cabeça. Então vamos repassar todos os pontos. O primeiro é o dogma flexibilizado que falamos. Imutabilidade não rima com falsidade, né? Erro evidente resolve no balcão do oficial, erro complexo vai para o juiz. E tem o bypass do MP no artigo 110, que a gente não pode esquecer. O Ministério Público não bota o pé na retificação administrativa. 0 MP no balcão. E se o cartório errou, custo 0 para consertar. Agora tem uma sacada aqui no material que eu achei brilhante, uma ponte com um processo civil. O erro material processual do CPC. Sim, o artigo 494, inciso 1 do CPC de 2015. É idêntico. O juiz pode consertar um erro de cálculo numa sentença a qualquer momento, de ofício. A forma não prejudica o que já foi julgado. E no cartório é a mesma coisa. Corrigir uma letra não muda quem a pessoa é. É o direito falando a mesma língua em áreas diferentes, né? E ainda no fichamento tem um ponto de segurança crucial sobre o suprimento total. Aquele caso de lançar o registro no livro em branco. O que o oficial tem que fazer obrigatoriamente? Ele tem que consultar a CRC, a Central Nacional de Informações do Registro Civil. É uma trava obrigatória. Imagina o risco se ele não consultar. Ele pode estar criando uma identidade dupla para um estelionatário que já tem registro em outro estado. Nossa, verdade. Se não consultar a rede, a fraude corre solta. E falando em procedimento, o caderno menciona uma tal de comunicação reversa. Confesso que isso soou meio arriscado para mim. É que inverte a lógica que a gente está acostumado. Na comunicação reversa, o oficial analisa o caso,
atua ali na fé pública dele, faz a correção no documento da pessoa e libera ela para ir embora. Tá, ele resolve a vida do cidadão primeiro. Isso, e só depois ele avisa o juiz corregedor que repassa para o MP. Ou seja, a fiscalização acontece a posteriori. É o cartório operando na velocidade da vida real. Faz sentido. Destrava a burocracia. E por falar em vida real, as bancas adoram os casos que foram parar nos tribunais superiores. O fichamento traz teses quentes do STJ e do STF. Sim, e a gente tem que falar do STJ, que julgou aquele caso dramático do lavrador. Nossa, esse caso é muito triste. Imagina, um trabalhador rural lá, mãos calejadas. Chega no INSS com 60 e poucos anos para pedir aposentadoria, aí o atendente olha a certidão de casamento dele dos anos 80 e diz que não pode porque lá está escrito comerciante. Décadas de suor apagadas por uma palavra escrita por um escrevente 40 anos atrás. E os juízes de primeira instância ainda diziam: a profissão é dado transitório, não vou mudar o registro por causa disso. Que loucura. Mas o STJ mudou isso, né? Mudou e fez história no RESP 2.195.205. O STJ definiu que o lavrador tem sim todo o interesse de agir na via judicial do artigo 109, porque o registro atesta a verdade histórica da pessoa naquela época. Não dá para extinguir o processo dizendo que é mero detalhe. O Estado tem que deixar ele provar que era lavrador para garantir a aposentadoria. Uma vitória gigante do bom senso. E a outra tese de peso foca no STF, a ADI 4275, que fala das pessoas transgênero. O Supremo mandou a judicialização por espaço nesse assunto. Totalmente. A pessoa pode ir lá no balcão e mudar prenome e gênero sem precisar de cirurgia, sem laudo, sem ordem de juiz. Mas aí eu te pergunto, se eu vou lá e mudo meu nome de João para Maria, a certidão que sai da impressora é limpa, não fala nada sobre o meu passado. Isso não é um convite para o golpista sumir com o CPF antigo e fugir dos credores? Essa foi a grande polêmica, mas o sistema criou o que a gente chama de double check, uma checagem dupla. Funciona assim. No papel que a pessoa leva para casa, a certidão de breve relato, o sigilo é absoluto. A intimidade dela está 100% protegida. Tá, e o lado do Estado? No lado invisível do balcão, o oficial tem uma obrigação inexcusável. Ele precisa pegar aquela alteração e comunicar à Receita Federal, o TSE, o Instituto de Identificação. Ah, então o Estado liga os pontos nos bastidores. Exato. O sigilo é na praça pública. Para o Estado, o rastro do CPF e do histórico financeiro continua amarrado. E mais, se o oficial do cartório desconfiar que o cara está ali de má fé só para dar calote na praça, ele trava o procedimento e manda direto para o juiz decidir. Sensacional. Equilibrou dignidade humana com segurança jurídica perfeitamente. E tem um detalhezinho sobre recém-nascido também, né? Sim, o direito ao arrependimento do nome. Prazo de 15 dias, certo? Isso. Os pais registraram a criança, chegaram em casa, bateram cabeça e se arrependeram do nome. Eles têm até 15 dias para voltar no cartório e mudar consensualmente lá no balcão. Simples assim. Facilita demais. Mas agora chegou aquele momento crucial. O radar anti-pegadinha da FGV. Opa, essa é a hora de garantir a aprovação. O material do professor Lessa traz um caso de mentoria que é uma armadilha perfeita. Pensa comigo. O candidato acabou de ler que a restauração administrativa está liberada no balcão. Tudo lindo. Aí o enunciado da prova diz que o livro C de um cartório pegou fogo na enchente. Livro C. Atenção para a letra do livro. Pois é. Aí o filho da pessoa chega no balcão com uma certidão original intacta do bisavô dele. É uma certidão de óbito. E ele quer restaurar isso para liberar uma herança milionária no banco. A prova documental é cabal. A pergunta é, o oficial pode restaurar no balcão? E é aí que o candidato vai seco na alternativa dizendo que sim, por conta do provimento do CNJ, e cai bonito na pegadinha da FGV. É um sonoro não, né? Não, absolutamente não. A restauração no balcão é maravilhosa para nascimento e casamento. Mas o livro C, que é o livro de óbitos, é outra história. Porque óbito mexe com patrimônio, abre herança, encerra casamento. Exato. O peso jurídico de declarar alguém morto é enorme.
Por isso, o Código Nacional de Normas, no artigo 205-F, traz a regra definitiva. Se o livro é de óbito, o oficial não bota a mão na restauração sem uma ordem expressa e prévia do juiz. Adorei a frase que o material ensina. Se é óbito, o balcão trava e o juiz destrava. Grave isso. Se é óbito, o balcão trava e o juiz destrava. Cai igual chuva em prova. Sensacional. Para a gente fechar e cristalizar as palavras-chave na cabeça de todo mundo. Vamos revisar rápido? Imutabilidade relativa. Artigo 110, via extrajudicial, gratuito se o cartório errou e sem MP. Artigo 109, via judicial, casos complexos, presença do MP em 5 dias. E o double check da pessoa trans, sigilo absoluto no papel e comunicação silenciosa ao Estado para travar a fraude. Um raio-x perfeito de tudo que a banca vai cobrar. E para encerrar, a reflexão inspiradora do professor Lessa. O registro civil, pessoal, não é uma burocracia gélida. É a vida de pessoas de carne e osso. Essa justiça multiportas deu ao oficial do cartório o poder de desatar nós que travavam as famílias há décadas. Retificar um nome é devolver trabalho, é garantir a herança de uma vida inteira. Sabe? Sim, é resgatar as histórias suprimidas. O cartorário deixou de ser um mero carimbador e virou um agente de justiça social na base da sociedade. Tudo para proteger a vida real por trás daquele papel antigo. E aí fica aquela pulga atrás da orelha para quem nos acompanha. Com o avanço gigantesco da tecnologia, do blockchain, das identidades digitais que já nascem validadas, até que ponto essa estrutura toda de livros de papel perpétuos vai se sustentar no futuro? Será que o suprimento total vai sumir ou o erro humano só vai trocar de endereço eletrônico? É uma provocação incrível. A tecnologia sempre expõe os limites da burocracia. Sem dúvida. Fica aí o debate para vocês. E eu quero perguntar a quem está ouvindo. Qual outro tema de registros públicos ou lá do edital ENAC que vocês querem que a gente destrinche aqui? Deixem nos comentários, a gente lê tudo. Isso, comentem aqui embaixo que a gente traz nos próximos encontros. São do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima! Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!